Boa noite a todos. É uma satisfação grande, né? Para nós estarmos aqui hoje em nome de Jesus. Amém? Hoje pela manhã foi assim uma bênção, né? Só tinha de ser uma bênção mesmo, né? E Deus operou assim de uma maneira forte, né? E a igreja é super lotada. Tivemos que abrir essa porta, as pessoas lá fora. E Deus operou muito. E um milagre que nos tocou muito foi de uma menina. Ela deve ter para 6, 7 ou 8 anos. E que não ouvia, né? Tinha um problema muito sério. Estava em tratamento. E me parece que ela iria passar por uma cirurgia. E na hora que o Tom Meldel orava, que ele pediu para que pusesse a mão sobre o local da doença, e ele orando, após a oração ele chamou as pessoas, e veio aquela mãe com a sua filha, e muito emocionada, as duas, e testemunhando o milagre instantâneo, na hora, né? E nos comoveu muito, porque afinal de contas, é a mão de Deus operando, né? Isso toca profundamente. Levante as mãos assim, e diga: Jesus, Jesus, obrigado desde já, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Isso. Lá no Evangelho de João. Eu tenho esses dias meditado, eu tenho lido muito livro de João. E durante um bom tempo, gente, nós vamos ficar entalados no livro de João. Principalmente nas reuniões de domingo. Tem muita coisa rica, tem muita coisa no livro de João que nós precisamos conhecer. E vamos ver aqui o Evangelho de João. Capítulo 9. Capítulo 9. Domingo passado nós lemos João capítulo 2. Do decorrer da semana nós meditamos em João 7, né? Hoje nós vamos ver João 9. Isso. Vamos ver. Está dizendo assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e ungiu com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e levou-se e voltou, e lavou-se e voltou vendo. Vamos orar. Senhor, estamos aqui mais esta vez diante da Tua palavra e sedentos, meu Deus, para aprendermos mais. Espírito Santo, ensina-nos, ajude-nos
precisamos. Em nome de Jesus, fale conosco. Abra os nossos olhos, Senhor. Traga fé ao nosso espírito. Desperta-nos para a glória do teu nome. Amém. Amém, Jesus. Diga graças a Deus. Veja bem, gente. O livro de João, o Evangelho de João, é um livro de sinais. Sinais. É um livro que tudo quanto acontece é figuradamente, é em figuras, em ilustrações, são sinais. Então, esse milagre ocorrido na vida desse cego de nascença, serve-se de sinal. E sinal serve de quê? De significativo. Significado. Um sinal significa alguma coisa. Então, a cura desse cego não foi apenas um milagre, mas serviu-nos de quê? De uma ilustração, de um sinal. Amém? Então, nós vamos ver mais a fundo sobre isso. Veja João 2,23. João 2,23. Diz assim: e estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Vendo o quê? Vendo os sinais que fazia. Então veja bem que cada sinal que Jesus fazia era o quê? Era um significado. Por isso as pessoas creram nele. Vamos ver mais. João 3,2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, tudo quanto Jesus fez eram sinais. O outro versículo é João 6,2. Isso é para você ver, né? Conhecer um pouquinho mais o livro de João. Está dizendo assim, 6,2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Amém? Então, o livro de João é cheio de sinais, é cheio de significados, cheio de sinais, cheio de significados. E são vários versículos que mostram os sinais, né? Voltando agora lá para João 9, onde nós estávamos. João 9. Vamos ver. O versículo 2 está dizendo assim: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Amém? Amém? Fale graças a Deus. Veja bem, gente. Esse cego, ele era um cego de nascença. No ventre de sua mãe, ele já era um cego. Então,
os discípulos, os amigos do Senhor Jesus ficaram surpreendidos. Então, eles fizeram essa pergunta: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja o versículo 3, a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestassem nele a glória ou as obras de Deus. Amém? Então veja bem, não havia motivo para que aquele homem vivesse cego. Não havia motivos maternos ou paternos para que aquele homem fosse cego. Mas havia um motivo espiritual. Aquele cego estava sobre a influência da árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal. Foi quando Deus disse, lá em Gênesis 2,17, você pode ver? Veja lá. Segura firme aí no Evangelho de João 9. Gênesis 2,17. Veja aqui. 2,17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja bem que não eram os pais, né? Nem ele próprio havia pecado para ter uma sentença como cegueira. A culpa era de quem? Adão e Eva. Geneticamente, todos nós viemos de Adão e Eva. A nossa origem é Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus. Então toda a raça humana foi contaminada. E esse cego estava contaminado. Aí há uma prova que realmente os pecados dos nossos pais, né, paternos, não tem nada a ver com o nosso dia de hoje. O seu pai, a sua mãe, e nem o que nós cometíamos, não tem nada a ver com o nosso dia de hoje. O problema é que lá no início houve uma desobediência e causou todo esse transtorno. Uns já nascem com AIDS, né? Mas o culpado foi o pai, né? O culpado foi a mãe. Não, entre aspas. Talvez eles tenham servido de instrumento do diabo. Mas a causa, a razão, a origem vem de Adão e Eva. Quem está compreendendo? Muito bem. Volta lá para João 9. Versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem o quê? Nele as obras de Deus. Amém? Então, a origem daquele mal vinha da onde? De onde que vinha aquela origem? Seus pais? Adão e Eva. Essa era a origem do mal. Essa era a origem. Então veja bem, gente, que nós estamos examinando um sinal de Jesus. Isso aqui é uma ilustração. É um fato. É um fato que ocorreu, realmente. Mas serve-nos de quê? De sinal. E sinal serve de quê?
significado. Quando você está numa rua, você vai atravessar, lá tem um sinal vermelho, você atravessa ou não? Não, é um sinal. Está indicando o quê? Pare, pare, pare. É um sinal. Aqui é um sinal de Jesus. E o que é que esse sinal de Jesus está significando? Temos que ter a revelação do Espírito Santo. Amém, Jesus? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Vamos ver o versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez o quê? Lodo, e untou, ou ungiu com o lodo os olhos do cego. Amém, gente? Eu ficava encafifado com esse versículo aqui. Eu particularmente olhava isso aqui, eu falava: Jesus, mas que nojeira, né? Mas é o Senhor que fez isso, né? Abençoou o cego, amém. Mas eu ficava: mas isso aqui deve ter algum significado. Isso aqui deve haver algum significado. E um falava uma coisa, o outro falava outra. Eu falava: mas não é bem isso, não. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, ele conhece a palavra, e quando a gente tem sede de verdade, ele nos revela, ele nos mostra. E eu pude entender o seguinte: tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva, veja bem, onde é que a saliva fica? Onde? Na boca. As palavras de Deus, elas vêm de onde? De sua boca, boca de Deus. A saliva significava a palavra de Deus. Cuspiu aonde? Onde ele cuspiu? Na terra. Nós viemos da onde? Qual é a nossa origem? Terra. Pó. Então o nosso Senhor cuspiu na terra, dando o significado que nós, que somos pó, que temos a nossa origem pó, somos tão frágeis, tão fracos, tão zero. Em nós não há capacidade alguma, porque nós somos a pior matéria. Pior matéria. É ou não é? Pó. Que valor tem o pó? Nada. 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 Então o Senhor vem e cuspiu na terra. Com a sua saliva ele misturou. Foi ou não foi? Ele cuspiu e fez aquele lodo, aquela lama, misturando a saliva com o pó. Ele quis dizer o seguinte, ele quis mostrar o seguinte, pessoal, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Cego, não te falta nada, cego. Materialmente falando, mas falta a minha palavra. Você não tem a minha palavra. Só a minha palavra, cego, pode libertá-lo. Então ele fez aquele lodo, passou nas vistas do cego. Amém, Jesus? Outro detalhezinho, não vou entrar muito fundo, mas para você pegar, o cego ficou mais cego ainda. Por quê? Porque
um lodo. Ele já não via. Imagine agora uma lama no rosto, em cima dos olhos. Você consegue enxergar? Mesmo você que tem vistas boas, se alguém pegar e lambuzar você de lama aqui, você vai conseguir enxergar normalmente? Vai ser difícil. Então o cego torna-se mais cego ainda. Mas o Senhor diz, olha, vai agora ao tanque de Siloé e lava-te. Aleluia. Diga amém, Jesus. Lava-te. Lava-te. É o lavar da palavra de Deus. Recebemos a palavra e a palavra se encarrega de nos lavar. E quando aquele homem de nascença, cego de nascença, vai ao tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi enviado. Chegou lá, lavou-se e na mesma hora voltou a enxergar. Ele recebeu a palavra e foi lavado pela palavra de Deus. Voltou a enxergar. Mateus 4:4, o Senhor Jesus, se deparando lá com o diabo, o que foi que ele disse lá? Nem só de pão homem, mas de toda a palavra de Deus. A saliva do Senhor Jesus era a palavra de Deus. E quando misturada com a terra, Deus estava mostrando que nós somos pó, somos nada. Mas com a palavra de Deus, nós nos completamos. Com a palavra de Deus, podemos todas as coisas. Com a palavra de Deus, podemos alcançar qualquer vitória. Nada está perdido. Nem aquele caso que já vem de nascença. Nada. Quando nós nos unimos à palavra, quando nos misturamos com a palavra, quando estamos mesclados com a palavra em nós, então tudo acontece. João capítulo 6, verso 63. O Senhor Jesus declara categoricamente, dizendo o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Vocês creem nisso ou não? Vocês têm prazer em receber essa palavra? Vocês estão se alimentando agora? Sim ou não? Então vocês estão sendo misturados com a palavra. O Senhor está operando agora. Está operando. Ele está pegando a sua incapacidade, misturando com a sua saliva. Ele está pegando o seu nada e misturando com a sua saliva. Para tirar de você a cegueira, tirar de você a impotência, tirar de você toda a fraqueza. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Não são palavras impressas no papel com tinta preta. A palavra de Deus é Espírito. Diga aí bem forte: a palavra de Deus é Espírito e vida. Mas tem gente que fica no papel, né? Nas letrinhas pretas, aqui, e não recebem o Espírito de vida, não recebem o poder de Deus, porque elas não praticam, elas não agem, elas não creem de fato, de verdade, ficam ali na religião. E falar em religião, um dos maiores inimigos do Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, chamava
religião. E até hoje tem sido a religião uma das maiores inimigas de Jesus. Uma das coisas que mais impedem as pessoas de receberem Jesus. Às vezes elas estão dentro de uma igreja muito parecida com a Bíblia, mas na verdade não tem nada a ver com Jesus. Tem nada a ver. Religião. A religião. Mas em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo há de operar. Amém, Jesus? E eu creio que nessa noite Ele falou ao seu coração. E pastor, qual é o sentido de tudo isso? É termos a saliva de Deus na nossa boca. Nem só de pó o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. Amém, Jesus?